por essa razão também que não se tem ideia de quanto é que mudou a obra ao longo do tempo, porque muitos dos pedaços da obra podem ter sido mudados na medida em que eles iam sendo preservados apenas oralmente. Os acontecimentos de que esta obra trata estão todos ligados à tal da queda de Troia. A cidade de Troia, que não é uma cidade fictícia, de fato existiu, e hoje acredita-se que lá pelo ano 1200 a.C. tem havido de fato uma guerra de Troia. O outro nome para Troia é Ilion, perdão. Tá? Ilion é o outro nome para Troia. Por isso é que esta obra que nós veremos hoje chama-se Ilíada. Esse Ilíada está associado ao nome Ilion, que é um outro nome para Troia. Tanto faz chamar Ilion quanto chamar Troia, é a mesma coisa. Então, o que nós sabemos sobre esta obra? Sabemos que há 1200 a.C., portanto há 3.200 anos, mais ou menos, tá? Teria havido um grande conflito no Mediterrâneo entre esta cidade, que representava mais do que uma cidade, representava um conjunto de povos, que fica hoje, os reminiscentes de Troia estão todos hoje na Turquia, na Ásia Menor, tá? Podem ser visitados por qualquer turista. A dificuldade é que há várias camadas de detritos simultaneamente, o que faz com que haja alguma dúvida sobre qual deles é Troia. Mas as descobertas arqueológicas modernas, feitas por um alemão chamado Schliemann, não foram muito conclusivas. Quer dizer, elas indicam que Troia existiu, de fato, naquele lugar que estava previsto na obra de Homero, e, no entanto, aparentemente não se tratou de um lugar muito grande nem muito poderoso pelos resquícios que sobraram. É claro que pode ter havido modificações nesse tempo todo. E essa guerra envolveu os ditos gregos. Grécia é uma entidade moderna, não havia Grécia naquela época, havia povos de cultura semelhante, são os helenos, eles são chamados por vários nomes. Reparem que vocês receberam aí um mapa das principais personagens, né? Entre os documentos que vocês receberam tem um mapa das personagens, e os gregos ali são chamados ali de Dânaos, Aquivos, Aqueus, Acaios, Argivos, Helenos, todos nomes que se davam àqueles habitantes ali, aqueles povos que se associaram na guerra contra a Troia. Troia, por sua vez, os troianos não têm muitos nomes, né? Há também aqui um pequeno aqui, aí, resumo de nomes dos troianos: Teucros, Troas, Frígios, são todos os nomes que se atribuíam aos troianos. Esses nomes aparecem todos eles na obra. Então, um dos problemas práticos que nós vamos ter que resolver hoje aqui é que, durante o resumo, vai havendo uma enxurrada de nomes e vocês provavelmente terão alguma tendência a confundi-los. Eu não consigo resolver esse problema, por mais que eu faça esforços aqui de esclarecer, porque é da natureza dessa exuberância de personagens, mas eu farei todo o possível para tentar esclarecer. Agora, só se resolve esse problema mesmo se você fizer o esforço de ler a obra inteira com calma, né, lendo um pouquinho cada dia, até ter domínio completo da história. Mas a história não é muito complexa. Ela parece um pouco decepcionante, porque todo mundo pensa na guerra de Troia e automaticamente lembra do cavalo de Troia, que teria sido aquele estratagema que os gregos usaram para entrar dentro das fortificações, pois, infelizmente, na Ilíada não há nenhuma palavra sobre isso. Essa história do cavalo de Troia não é contada na Ilíada. Ela é contada onde? É contada na Odisseia. A Odisseia é a história subsequente que se segue essa aqui. E nessa história chamada Odisseia, então, cujo herói é Odisseu. Odisseu é um dos gregos que está sitiando Troia. No segundo livro, que nós iremos ver logo no início do programa do ano que vem, então o Odisseu, contando suas façanhas, é que finalmente nos relata como foi que os gregos haviam conseguido derrotar os troianos. Então, o estratagema do cavalo de Troia não é nem mencionado na história que nós vemos aqui. Então,
antes da gente começar a ler, eu preciso dizer uma porção de outras coisas ainda, mas eu preciso ter certeza que vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Alguém tem alguma dúvida? Lembre que tem uma regra geral no nosso programa aqui, que é proibido não entender. Pode discordar à vontade, o que não pode é não entender, porque até mesmo para poder discordar tem de entender. Então, a história que nós vamos ver aqui é a história de um conflito armado, um conflito entre gregos e troianos. Gregos que sitiaram durante 10 anos. 10 anos houve o sítio da cidade de Troia, muito bem fortificada. Os gregos não conseguiram vencer os troianos durante 10 anos. E apenas nos últimos 51 dias é que são relatados na história chamada Ilíada. A Ilíada é a história dos últimos 51 dias de ser. Portanto, há 10 anos de história que é apenas referida no meio, que não é realmente contada cronologicamente. Nós iremos ver alguns pedaços aqui, mas a história, os acontecimentos dramáticos da Ilíada são apenas narrados os últimos 51 dias. A destruição de Troia, e aí há uma segunda história em que o Odisseu, e apenas o Odisseu, porque os seus companheiros não demoraram tanto tempo, passa mais 10 anos para voltar para sua casa. A casa de Odisseu era Ítaca, uma das ilhas gregas, uma das pequenas cidadezinhas nas ilhas gregas. Então, o que vocês precisam sempre lembrar, que nós não estamos falando de Grécia no sentido moderno, mas estamos falando de uma coalizão de cidades-estados. As cidades-estados são estas cidades a que se resume uma certa sociedade. Todas elas têm cultura grega, portanto não há diferenças grandes em termos culturais, mas são cidades independentes. Quer dizer, isso que ataca a Troia é uma coalizão de cidades gregas, todas elas irmanadas, todas elas concordantes entre si, porque havia um acordo que as obrigava a atacar em Troia. E esse acordo, então, eu preciso contar para vocês agora qual é a origem. Então, antes de mais nada, precisamos saber como é que essa encrenca começou. Essa encrenca toda começa quando o rei e a rainha de Troia, o rei Príamo e a rainha Écuba, eu sei que vocês depois vão começar a confundir um pouquinho os nomes, não tem importância, tá? Qualquer coisa eu explico de novo, tá? Não se constrange. O rei Príamo e a rainha Écuba tinham 19 filhos. E entre esses filhos, várias das personagens que são centrais aqui nessa história. Mas um deles, chamava-se Paris, quando nasceu, a mãe fez lá uma consulta ao oráculo. O oráculo é um sacerdote, ou de modo geral uma sacerdotisa, que interpreta a vontade dos deuses, e essa sacerdotisa disse que aquele menino ia ser responsável pela derrota de Troia, pela destruição de Troia. Exatamente como aconteceu com Édipo, né, em que o pai dele, né, o chamado Laio, tinha medo que o filho cumprisse a profecia do oráculo, o Príamo e a Écuba, para não matarem o menino, mataram o próprio filho, desterraram o menino, deram de presente para uns pastores que moravam numa ilha distante, nas imediações de Troia, né, e onde esse menino, chamado Paris, foi rebatizado por Alexandre. Então, o menino Paris passou a chamar Alexandre e foi morar num outro lugar, né? Bom, ele é um menino muito bonito, ele era muito bonito, assim, um menino excepcionalmente bonito, e todos os deuses olhavam para aquele menino com uma certa reverência. E aí um dia no Olimpo, e não estranhem, por favor, nessa história os deuses e os homens estão todos misturados o tempo todo, ninguém estranha nada disso, todo mundo acha normal. Um dia no Olimpo há um concurso de beleza. Eu sei que parece muito fútil, é fútil mesmo, né? Mas houve lá um concurso de beleza no Olimpo, em que as três deusas mais bonitas, que é a Afrodite, a deusa do amor, a Hera, que é a mulher de Zeus, e a Atena, a deusa da sabedoria, estavam disputando para ver quem que era mais bonita. E como não havia lá jeito de saber quem era mais bonita, elas então elegem um terceiro. Claro que tudo isso certamente já estava combinado a título de estratagemas maliciosos dos deuses gregos, né?
Então elas combinam o seguinte, que iria ser escolhido um juiz que iria então decidir qual das 3 deusas era mais bonita. E o juiz seria o Alexandre. Por que o Alexandre, que é um pastor lá numa ilha que não tem nenhuma importância? Obviamente para poder gerar essa desgraça toda que aconteceu depois, né? Não tem nenhuma outra boa razão para ter sido o Alexandre. Aí foram lá e convidaram o Alexandre para ser juiz do concurso das deusas, qual era a mais bonita. E aí, como o Alexandre quer tomar a decisão, começa então um processo entre as deusas, né, de tentar seduzir o Alexandre com propostas vantajosas. Então, uma delas, Afrodite, promete ao Alexandre que se ele a escolhesse, ele receberia de presente a Helena de Troia. A Helena era uma espartana que era a mais bonita de todas as gregas. A Helena, depois, quem leu o Fausto de Goethe, sabe que ela é mais ou menos eleita como o modelo da mulher bonita mais bela das mulheres. A Helena, na verdade, não é apenas humana, ela é filha de Zeus também, ela tem um pedaço divino, mas a Helena era excepcionalmente bela, e a Helena era a Helena já era casada com um rei chamado Menelau, que era o rei de Esparta. E aí, então, o que aconteceu? Então, a Afrodite diz para o Paris, que é o Alexandre, né, tem esse outro nome nesse momento, que ele receberia de presente a Helena, caso ele votasse nela, Afrodite. Apenas nesse caso, né? Muito bem. Só que o problema da Helena é que ela era casada com o Menelau. O Menelau era rei de Esparta. E como foi que o Menelau acabou o marido da Helena? Todo mundo queria casar com a Helena. Então o pai da Helena, o pai humano, né? Quer dizer, o pai preposto de pai, ele combinou com ela concordou com isso, não foi imposto, combinou que ela iria escolher entre os pretendentes, e fala-se até em mais de 100 pretendentes, embora não se tenha garantia desse número, que todos os pretendentes apareceriam, ela escolheria o que ela quisesse, ela casaria com quem ela quisesse, e para tentar impedir que houvesse problemas de retaliação na escolha, todos os pretendentes fizeram um acordo entre si, que se por acaso aquela decisão da Helena fosse de alguma maneira desrespeitada por alguém, todos os pretendentes que não foram, né, que foram mal sucedidos, iriam defender os direitos de Menelau sobre Helena. Entenderam? Quer dizer, houve lá um acordo entre todos os pretendentes, é o seguinte: ela vai escolher um de nós 100, se por acaso os que não forem, que vão ser 99, digamos assim, e ficam obrigados a defender a escolha, né? Ficam obrigados a defender a escolha, e caso haja usurpação dos direitos de Menelau sobre Helena, todos iriam defendê-lo. E aí foi o que aconteceu. Ou seja, a Helena escolheu o Menelau porque quis, e o Menelau, em determinado momento, teve que viajar, deixou a mulher sozinha, apareceu o Paris, bonitão, né, que veio lá buscar o seu prêmio, né, por ter escolhido a Afrodite como uma mais bonita das deusas. E aí, então, teoricamente, ele a rapta. Quer dizer, o rapto no sentido jurídico não é como sequestro, né? O sequestro é você leva a pessoa para pedir um resgate. O rapto tem um sentido de você leva a pessoa para obter favores amorosos, digamos assim. O rapto é sempre uma coisa assim associada ou com mulheres ou com crianças. Então quem pega uma criança para ter um filho não tem que estar raptando a criança, entendeu? Não está sequestrando a criança. Então, a Helena teria sido sequestrada. É claro que aí há uma polêmica imensa, porque as aparências dessa história são de que a Helena fugiu com o Paris, e não que ela teria sido raptada de verdade. No entanto, para fins da explicação oficial que se dá para os outros pretendentes, ela foi raptada pelo Paris e levada para Troia. E começa a se configurar então aí a tal da profecia de que o Paris seria o responsável pela destruição de Troia, porque de fato, né, aconteceu já um fato que permitia que isso acontecesse.
Então, quando o Menelau se vê roubado da sua mulher, o que é que ele faz? Ele, então, invoca aquele acordo e todos os 99 pretendentes, cada um deles é um rei, mas, por favor, compreendam que reis aí são o quê? O que é uma cidadezinha grega dessas? É uma cidadezinha de nada, que tem ali 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, que fica numa ilha. Não são reinos, compreenderam? Não é nada, são todos pequenas aglomerações urbanas ali. Então, 99 ou 100 dessas cidadezinhas montam uma coalizão para ir a Troia buscar a Helena de volta e entregá-la ao Menelau, seu legítimo esposo, porque todos estavam obrigados a fazer isso por causa do acordo pré-nupcial, do acordo pré-escolha que haviam feito para disputar a mão de Helena. Estão entendendo isso, pessoal? Olha, a Helena diz a favor dela de que ela estava enfeitiçada pela deusa Afrodite e que ela não, de fato, não foi ela a responsável pelo casamento. Há uma outra personagem feminina nessa história, que não aparece aqui, mas aparece na Odisseia, que é a Penélope, mulher de Odisseu. Essa fica 20 anos esperando o marido voltar, né? 10 anos que o marido vai para Troia e 10 anos que ele demora para voltar, não é isso? Então ela fica 20 anos resistindo a pretendentes à mão dela. Nossa, compreenderam? O que fala muito em favor dos maridos modernos, que no máximo ficam uma semana sem aparecer em casa. Né? E não ficam 20 anos, como ficou o Odisseu. Né? Odisseu ou Ulisses é a mesma pessoa. Tá? Então, quando eu digo Odisseu, estou usando a forma grega, que é equivalente a Ulisses em romano, em latim. Então, o que há de interessante é que, enquanto a Helena é mais ou menos o protótipo da mulher infiel, a Penélope é o protótipo da mulher fiel. A Penélope ficava de noite, ela dizia assim, olha, meu marido acho que morreu mesmo, mas eu ainda não vou tomar a decisão de casar com vocês, porque eu estou fazendo aqui uma mortalha para o meu sogro, então eu fico tecendo essa mortalha, no dia que eu parar de tecer, acabar, eu escolho um. Aí de noite ela desfazia o trabalho que ela fazia de dia, e assim ela ficou anos e anos enrolando os pretendentes à sua mão. Então a Helena, de certo modo, é o modelo da mulher infiel, digamos assim, né, em relação a Penélope, que é o modelo da mulher fiel, porque a Helena acabou indo embora com o Paris de Esparta, seja porque ela estava enfeitiçada pela Afrodite, seja porque ela de fato quis, né, ou seja porque o Paris a levou na marra, o que é muito improvável, muito impossível. A desculpa melhor aí que a Helena tem é que a Afrodite a enfeitiçou. A verdade é que ela foi embora para Troia com o Paris, seu novo marido, e o Menelau, que era o marido da Helena, não gostou muito da história, e o Menelau então convocou todas aquelas cidades gregas, todos os outros pretendentes, para juntos montarem uma expedição para recuperar o seu direito, né, sobre a Helena, que eu repito, era a mulher mais bonita que já havia existido, era assim uma mulher deslumbrantemente bonita. A expedição que iria resgatar Helena de Troia foi dirigida pelo Agamenon. O Agamenon era irmão do Menelau. Esse Agamenon era irmão mais velho do Menelau. E esse Agamenon era casado com uma mulher chamada Clitemnestra. Agamenon casado com Clitemnestra, que é irmã de Helena. Essa Clitemnestra é irmã da Helena. Portanto, esse Agamenon é, ao mesmo tempo, né, ele é cunhado, né, irmão do Menelau e cunhado da Helena. E a mulher dele, a Clitemnestra, é casada com a irmã da Helena. E esse Agamenon, então, por ser o mais velho, é ele quem vai dirigir a expedição contra a Troia. Então, o Agamenon então, monta esse exército, monta esta frota, né, esse grupo naval, né, são soldados embarcados, são ilhas necessariamente. E então esta frota de navios, cada um tendo lá não sei quantos homens, né, ou seja, dá uma quantidade muito grande, vai dirigidos pelo Agamenon na direção de Troia, que fica olhando para o Mediterrâneo, né, fica na direção norte em relação aos gregos, de recuperar a mulher do Menelau, irmão do Agamenon, que é o irmão mais velho de Menelau e é o condutor, o comandante-chefe desta excursão. Estão acompanhando essa história?
Tá? Se vocês quiserem, eu posso dar detalhes mais eróticos do assunto, porque assim eu acho que vocês vão guardar melhor a história. Tá? Se vocês quiserem, eu posso aqui inventar umas histórias eróticas, mesmo que não existam, eu invento aqui umas histórias eróticas deliciosas. Tá? Bom, a coisa começa já a dar muito errado no caminho. Vocês não sabem o que aconteceu, porque essa esquadra enorme de gregos, em geral, né, desses reis com seus pequenos exércitos embarcados, eles chegam numa determinada localidade e fundeiam, acampam lá, né, porque imagine, você tem que sustentar essa gente toda, então tem que parar de vez em quando, matar umas vacas, assaltar uns pobres, uns coitados de uns pastores ali, roubar as ovelhas, assim que faz, né? Mas do que é composto um exército desse? É composto basicamente de mercenários. Os mercenários esperam o que da guerra? Vão pelo gosto da guerra, mas sobretudo pela expectativa do saque e do estupro. Né? Quer dizer, o que é que faz um mercenário? Vai lá porque irá saquear as propriedades dos vencidos, se vencer, claro, irá estuprar as mulheres disponíveis. É isso que motiva um mercenário nessa época. Não é uma gente muito rude, muito primitiva, e que está lá então acampada, né, numa baía, esperando então o momento de haver aí ventos favoráveis para que os gregos continuem na direção de Troia. O problema é que não há ventos, e aquele grupo não consegue se mexer. E como não há ventos, começa a haver uma especulação entre aquele povo de soldadesco, né, entre a soldadesca, de qual é a razão pela qual não há ventos. E se não há ventos, deve ser por alguma boa razão, porque os deuses devem estar chateados e precisam de algum sacrifício. Aí há uma consulta lá aos deuses, e os deuses dizem que querem um sacrifício humano da filha de Agamenon. E Agamenon tinha mais de uma filha, tinha a mais conhecida é Electra, mas a menina em questão aqui chamava-se Ifigênia, que era uma mocinha, assim, de 16 anos, filha de Agamenon, com a mulher dele, a Clitemnestra. Aí Agamenon não sabia o que fazer, porque você tem milhares de soldados ali, que você está mantendo assim, em mais ou menos sob controle, você tem uma expedição militar que você não conseguiu fazer ainda, e começa a subir uma tensão muito grande, e os deuses querem que você sacrifique a sua própria filha. Depois de uma porção de idas e vindas e de resistências, hesitações, Agamenon acaba sacrificando a filha, Ifigênia, e há várias peças gregas que contam essa história. Ifigênia em Aulis, Ifigênia em Tauride, e até as peças mais modernas, o tempo dos clássicos franceses, que contam a mesma história, que é uma história medonha, horrorosa, né, de você pegar a sua própria filha, uma mocinha inocente, e sacrificar em favor dos deuses, para que você possa continuar uma guerra que, em última análise, tem um conteúdo, digamos assim, quase beirando a estupidez, né? Não é isso, né? Afinal de contas, não era uma boa razão. Havia boas razões sob um certo ponto de vista, mas sobre outros não. E aí, com a morte da Ifigênia, os ventos voltam, e a esquadra troiana segue, a esquadra grega segue na direção das praias de Troia. Chegam lá, eles então acampam em torno de Troia, de Ilion, e cercam a cidade com o objetivo de tentar encontrar um modo de derrotar a cidade, pegar a Helena de volta. Dentro de Troia, é óbvio que estava todo mundo muito infeliz com o Paris, porque afinal de contas, esse não foi um comportamento bom. Em segundo lugar, as mulheres, né, as verdadeiras troianas, viam na Helena uma invasora, uma pessoa inadequada, e já pressentiam que a presença daquela mulher ali iria gerar uma desgraça, um desastre muito grande. Quer dizer, elas iriam perder os seus próprios filhos para garantir que o Paris pudesse continuar numa espécie de capricho amoroso, que é ficar com a Helena de Troia. Quem lá em Troia assume o comando dos soldados não é o rei Príamo, que já era um rei muito velho, é o filho mais velho, que se chama Heitor. Heitor é o filho mais velho do rei Príamo, e do lado dos gregos, o mais valoroso combatente, o mais importante de todos, chama-se Aquiles.
Aquiles particularmente tinha uma particularidade, que Aquiles não era inteiramente humano, que Aquiles era semideus, era também filho de Deus, e o Aquiles, quando havia nascido, a sua mãe havia colocado o menino dentro do rio Estige. O rio Estige é um dos rios do inferno. Então a mãe dele mergulhou o menino ao nascer dentro do rio Estige para torná-lo invulnerável. Não podia ser morto por forças humanas, exceto naquele pedaço do corpo em que ela teve que segurar o menino, que era o calcanhar, que o calcanhar, então, não tendo sido mergulhado na água, o calcanhar de Aquiles ficou sujeito a ser vulnerável, e, portanto, nasceu daí a expressão calcanhar de Aquiles, que é o que você se refere quando há uma vulnerabilidade, o calcanhar de Aquiles não sei o que, é tal coisa. Do time tal é a defesa, é o lateral direito, essas coisas. Então, reparem que a batalha que acontecerá ao longo desses 10 anos é uma batalha em que há 2 soldados maiores do que todos. Embora existam muitas personagens importantes, os 2 soldados maiores do que todos são Aquiles, do lado dos gregos, e Heitor, do lado dos troianos. Heitor, não como diferentemente de Aquiles, é completamente humano. É um sujeito que se responsabilizou pelo comando, porque tinha a obrigação por ser filho mais velho, mas ele não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, o que o Heitor fez? Ele não tem nada a ver com a Helena, ele é casado, tem um filho, e o Heitor é um sujeito que eu sempre digo que é uma personagem humana extraordinária, maravilhoso, e o Heitor é um homem decentíssimo, e, no entanto, ele assume a defesa de Troia, o pai não tendo mais idade para tanto, e mesmo com o irmão estando errado, porque no fundo a confusão toda começa com o rapto ou fuga de Helena para Troia. Não é isso? Então vocês estão imaginando a situação? Quando eu conto para vocês a história, o jeito bom de vocês entenderem isso é vocês imaginarem um filme. Então imaginem aqueles barquinhos gregos todos vindo numa enorme esquadra, cheia de soldados, entre eles o mais importante de todos, Aquiles, a esquadra dirigida por Agamenon, que é irmão do ofendido. O ofendido é Menelau, que também está entre os gregos. O outro grego importante, que depois, na segunda parte, ficará mais importante que todo mundo, é Ulisses, que em grego se chama Odisseu, daí o nome da segunda parte ser Odisseia. Então tem um grupo de gregos liderados pelo Agamenon, no entanto, com o maior de todos os guerreiros, Aquiles. E do outro lado, esperando então os gregos chegarem para defender a cidade, estão os troianos todos, entre eles está lá o Paris, curtindo a lua de mel com a Helena, muito despreocupado da guerra, para ser bem sincero, e o irmão dele então assumindo a defesa, o irmão chamado Heitor, o irmão mais velho, assumindo a defesa da cidade. Esse é o início de todas as... É assim que tudo começou. Pois não? Eu sei que você deixou claro que a gente não tem a oportunidade de ler, mas você deixou a curiosidade. Que instante Paris saiu do anonimato? Na história a gente não sabe, porque a história não conta como foi que isso aconteceu. A história faz referências aos fatos históricos, né? Dizendo que o Paris havia ido para Esparta buscar o prêmio, chega lá em Esparta, não está o rei, o Menelau havia viajado. E ele então encontra a Helena, obviamente que ela é uma mulher muito bonita, e ele então acha que o prêmio foi merecido, ela se apaixona por ele e os dois fogem, vão para Troia. Para onde é que ele iria? Para Troia, onde ele tinha possibilidades de ser recebido e protegido. Mas a história não conta muitos detalhes disso, sabe? É muito importante vocês compreenderem que isso é uma história que é mais ou menos contada em praça pública, história de façanhas. Ele não tem a preocupação de minúcias como tem um romance, de verossimilhança. Basta vocês compreenderem que aí os deuses e os humanos estão misturados o tempo todo, né? Repararam que há humanos que são meio humanos, meio deuses, há outros que são deuses. Os deuses que começaram essa encrenca toda, foi a tal do concurso de qual a deusa mais bonita, quem começou tudo isso. Não é? Quer dizer, tudo é mais ou menos mítico aqui nesse momento, tudo está misturado, há uma mistura entre deuses e homens, e o fato é que lá em Troia
estava lá o casal apaixonado e o irmão esperando todo o resto do Mediterrâneo, com toda a força militar disponível no Mediterrâneo, para vir buscar a mulher à força. E, no entanto, o Heitor estava lá disponível para efetuar a defesa da cidade. Esses são os fatos que ocorrem 10 anos antes do que a Ilíada está nos contando. Tudo isso ocorreu 10 anos antes da história que nós vamos ler aqui, de alguns trechos hoje. O autor dessa conversa chama-se Homero. Homero é uma dessas personagens míticas que ninguém sabe se de fato existiu. Então, aí ninguém sabe onde nasceu. Há uma meia dúzia de cidades gregas que reivindicam ser o local de nascimento de Homero, mas Homero não se tem nenhum dado biográfico, a não ser o fato de que Homero seria cego. A única informação biográfica sobre Homero é que ele seria cego. E o que é de interessante nessa característica biográfica é o seguinte: a cegueira de Homero, que não teria sido de nascença, seria atribuída ao fato de que ele insinua no livro Ilíada que a Helena havia sido infiel de propósito, ou seja, que na hora em que ele não atribui a Afrodite o encantamento da mulher infiel, ele teria feito uma calúnia contra a Helena, como a Helena tem vinculações no Olimpo, né, porque afinal ela é filha de Zeus, então como vingança a esta calúnia que Homero teria feito contra ela, teria ficado cego. Mas isso é claro que é tão folclore que não dá para você se preocupar muito com isso, provavelmente é apenas uma história, não tem verdade nessa história. E aí então chegam lá e fazem-se uma cidade. Né? Tem a cidade lá, a cidade de Troia, protegidíssima, pelas descrições homéricas é uma cidade extremamente bem protegida, e eles então cercam a cidade com as naus ali afundeadas, ali numa baía, e começam a imaginar meios de entrar na cidade e conquistá-la. Os historiadores mais materialistas, né, como são a maioria deles, pega alguém como Fernand Braudel, por exemplo, obviamente que já estabeleceu a tese de que no fundo não tinha nada a ver com a Helena, que o que eles queriam mesmo era impedir o comércio troiano no Mediterrâneo, que no fundo a briga era por dinheiro. Mas a gente não precisa nem dizer para vocês isso, porque vocês certamente sabem que se alguém não disse, ainda vai acabar dizendo. Essas interpretações são aquelas que dominam hoje aí o mundo da historiografia e tal. Como essa história é uma história muito pouco documentada, ela ainda é mais mito do que verdade. Então não há muitos debates em torno disso, porque afinal trata-se muito mais de uma história mítica do que uma verdadeira história. Apesar de que Troia não foi mito e que houve de fato uma guerra, isso tudo aconteceu. Quando foi que aconteceu tudo isso? 1200 a.C. Quando foi que este poeta, Homero, teria escrito a história? Bom, também ninguém sabe bem, mas é alguma coisa entre 850 e 950, mais ou menos antes de Cristo. Isso significa que este poeta chamado Homero, se é que ele existiu, ele escreveu a história 300 ou 400 anos depois de ela ter acontecido. Ou seja, a história foi escrita com base em conhecimentos que foram transmitidos oralmente durante 400 anos. Isso não é pouco, né? Quer dizer, é tempo suficiente para mudar qualquer história. E essa história, então, foi então compilada, porque como você não sabe de fato quem foi Homero, a verdade é que, durante muitos anos, uns filólogos alemães extremamente rigorosos, aquela gente assim que é capaz de passar 2 anos tentando descobrir se a ou é que está escrito, esses filólogos alemães, como o Werner Jäger, o Wilamowitz, etc., fizeram pesquisas tão profundas, ao ponto de descobrir o seguinte, que a Ilíada, na verdade, tem vários autores, não se sabe quantos, alguma coisa como 3 ou 4, e que esses autores, e que alguém compilou a história, quer dizer, alguém pegou as 4 histórias separadas e arrumou para dar um conjunto.
esta arrumação não é perfeita, existem momentos em que há determinadas contradições cronológicas, mas era normal também. E a Odisseia, mais do que isso, mais gravemente do que isso, a Odisseia teria sido escrita por uma dúzia de autores, também compilados. Como há uma distância de 30 anos entre a Ilíada e a Odisseia, então acredita-se que talvez nem tenha sido o mesmo Fuvêto que fez. Agora, há outros filólogos que juram que as compilações são muito parecidas, de modo que é muito provável que Homero, se existiu, foi um compilador de histórias que já existiam e que fez a compilação no primeiro trabalho, na Ilíada, e depois compilou a segunda na mesma base da Ilíada. Tentou fazer um trabalho parecido num caso ou de outro. Se não foi Homero que fez isso, foi alguém que tentou parecer que era Homero. Né? Nunca saberemos isso. Também, a essa altura do campeonato, não tem a menor importância, porque, no fundo, essas histórias não tinham nenhum interesse autoral, quer dizer, elas não eram feitas para se ter uma autoria, eram feitas por outras razões que depois eu conto para vocês quando for a hora do debate. Até agora vocês estão compreendendo isso? Até agora parece minimamente claro o que eu estou descrevendo aqui? Ninguém tem dúvidas? Os gregos ficam 10 anos sitiando Troia, não conseguem derrotar Troia. E a história aqui que nós vamos ver começa quando o Aquiles, que era o mais bravo, o mais importante, o mais nobre dos guerreiros gregos, e quando eu falo grego, lembrem que eu estou sempre falando errado, né? Mas apenas por uma questão de facilidade, né? Não é isso, né? Gregos e troianos. No fundo, os gregos não eram gregos no sentido moderno da palavra. O Aquiles briga com Agamenon, porque numa daquelas incursões militares que eles fazem ali em volta de Troia, né? Porque, veja, ficar 10 anos um exército ali parado, você tem que ficar 10 anos saqueando todo mundo, né? Não é assim que faz? Como é que você faz? Você vai lá, mata 5 bois, dali a uma semana mata mais 5, dali uma semana mata outros 5, aí aproveita lá, fica com a mulher dos pastores, é uma vida absolutamente grosseira, né? E numa dessas incursões aí de saque, os gregos tomam como presa uma moça chamada Briseida, que era uma escrava, transformaram em escrava, e a Briseida era do Aquiles, mas a Briseida era muito bonita e o Agamenon, usando as suas prerrogativas de chefe da expedição, diz que não, que a Briseida é dele. O Aquiles fica furioso e decide ir embora, né? O Aquiles decide ir embora. O Aquiles não quer mais lutar na guerra de Troia, porque ficou indignado com aquela atitude e falou que não ficava mais lá e foi embora. Ele já tinha vindo para a guerra de Troia meio a contragosto, porque a mãe dele tinha recebido também uma profecia que dizia que o filho dela ou teria uma morte gloriosa ou iria ter uma longa vida e uma velhice medíocre. E como ela estava mais interessada num filho que durasse muito e que continuasse, né, um filho medíocre, mas um filho longevo, ela resolveu esconder o Aquiles num harém. Havia lá mandou para um parente lá, para um conhecido, que botou o menino junto com as moças, escondido no harém. E quem descobriu o estratagema depois foi o Ulisses, que era o mais esperto de todos. O Ulisses, o Odisseu, é de todos os gregos o mais esperto. E ele descobriu o estratagema, foi lá e convenceu o Heitor a vir para a guerra. Quer dizer, o Aquiles. O Aquiles, ao vir para a guerra de Troia, de algum modo já estava condenado, porque ele, na guerra, estaria mais próximo de uma vida gloriosa e curta do que de uma vida longa e medíocre, né? Na guerra, né? Muito provavelmente. Aí o Aquiles, no entanto, se desentende com Agamenon e resolve ir embora, desaparecer, voltar lá para o seu reino. E aí, então, com a ausência de Aquiles, o poder militar dos gregos diminui muito, porque ele, de fato, era um comandante extraordinário. E não só diminuiu porque ele não estava mais lá, porque também a defecção de alguém como Aquiles é um fato que destrói, né, o moral da tropa, né? Porque se o maior dos guerreiros resolve ir embora, né, tem alguma coisa
é difícil, né? Imagine um departamento comercial de uma empresa que o chefe é o primeiro que pede demissão, né? Entendeu? Os vendedores ficam assistindo um pouco inseguros assim. Então essa história que nós vamos ler, ela abrange apenas os últimos dias do cerco de Troia. E não chega nem mesmo a nos contar o que acontece depois que os gregos entram na cidade. Todas as histórias são contadas depois na Odisseia. Então, se vocês partirem desse ponto de vista, vocês têm que olhar o seguinte, né? Quer dizer, se a história começa com o Aquiles saindo, então pode-se dizer que esta história é mais ou menos, poderia ser rebatizada como sendo a ira de Aquiles. Então, a história que nós vamos ler, que tem 50 e poucos dias apenas, começa com a ira de Aquiles e acaba com os funerais de Heitor. Então, apenas esse trechinho começa com os dois grandes heróis da história. O herói grego chamado Aquiles, cuja defecção do grupo é o início da história, e acaba com os funerais do Heitor, que é o último momento da história contada. É isso que Homero nos conta. Parece pouco em relação a 10 anos de sítio, parece. A Ilíada é completamente diferente da Odisseia. O modo como foram escritas as duas obras é completamente diferente. Completamente diferente. São duas obras muito diferentes. E elas depois terão consequências muito diferentes também. Mas a história, então, que nós vamos ler, tem esses 50 e poucos dias só, que são os dias finais do cerco a Troia, e que começa nesse momento em que o Aquiles, indignado, vai embora porque lhe usurparam a escrava Briseida. Tá certo, pessoal? Podemos começar agora? Tá? Conseguimos passear um pouquinho pelo tudo que aconteceu antes? Então lembra que tudo começa com o tal do maldito campeonato de beleza, né? Não é isso, tá? Não é isso? Tudo começa com isso, depois com o rapto da moça, rapto que seguramente é um rapto. O debate sobre se foi rapto ou não está num filme maravilhoso chamado As Troianas, de um grego chamado Michael Kakoyannis. Esse Michael Kakoyannis escreveu As Troianas, na verdade, é uma peça, né? E ele filmou, a peça também pode ser lida, de Eurípides, em que há um diálogo entre as mulheres derrotadas, as troianas, entre elas a Helena, né? em que uma querem saber o que aconteceu naquilo. Aí chega o Menelau furioso para pegar a mulher de volta e vem com o objetivo de matá-la. Na hora que ela o vê, ela tira a roupa e ele desiste automaticamente de qualquer violência que se pudesse fazer contra ela, automaticamente. E de acordo com a Odisseia, o Menelau a leva de volta para Esparta e aceita os argumentos dela de que ela foi direcionada pela deusa Afrodite, que ela não tinha culpa. Então, a versão homérica dessa história acaba inocentando Helena, muito embora não seja essa a opinião da sogra, a Écuba, né? Mulher de Príamo, mãe de Aquiles, porque as troianas viam na Helena uma mulher extremamente ardilosa e extremamente inconfiável e que usava sua beleza de modo imoral, assim. Tá certo, pessoal? Então eu vou pedir novamente para a Inês agora me ajudar, a Inês, que é o anjo da guarda aqui do nosso programa, tá? Não consigo, eu não saberia agradecer o quanto eu deveria a Inês por tudo que ela ajuda aqui. Inês, por favor. A tradução do texto que vocês têm aí é do Carlos Alberto Nunes. Carlos Alberto Nunes é um desses tradutores da antiga, um desses velhos professores, é um helenista. Ele não só traduziu a Ilíada e a Odisseia, como traduziu todo o Platão para o português. Todo. 100% de Platão. É um sujeito, ele traduziu também, por exemplo, alguma coisa de Aristóteles, muito pouco, mas ele é um extraordinário tradutor. Claro que um livro como esse aqui, que é traduzido grego, tá? Essa é uma coisa que se precisa se dizer. Como se trata de um livro muito antigo, então é claro que o português que ele usa, sobretudo porque ele tem de fazer as rimas, né? Porque o livro é todo rimado, às vezes nos parecerá um pouco fora de moda. Há muitas palavras que não são muito conhecidas, eu de vez em quando interfiro explicando uma ou outra, tá? Para que vocês não tenham
nenhum risco de não ter entendido. Então eu vou ler aqui aquela introdução, se vocês permitirem. Então, Ilíada de Homero. Os acontecimentos narrados na Ilíada cobrem apenas 51 dias durante o 9º ano do cerco de uma coalizão de cidades gregas ao reino de Troia. As hostilidades haviam começado 9 anos antes por causa do rapto. Lembra que esse rapto sempre é um pouco polêmico, né? Que aqui é uma dúvida sobre se houve ou não houve rapto. Houve o rapto por Paris, um dos filhos dos reis de Troia, Primo e Écuba, da bela Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, agora um dos generais comandando as forças gregas. O maior de todos os generais é irmão dele, que é o Agamenon. Depois, quando o Agamenon volta para casa, descobre, diferentemente do Ulisses, que a mulher dele, a Clitemnestra, havia casado com outro fulano chamado Egisto. E o Egisto e a mulher matam o Agamenon. O Agamenon tem 2 filhos, tem o Orestes e tem a Electra, que a Ifigênia, aquela outra, morreu, lembra? A mulher, na verdade, mata o marido porque ela já estava muito chateada com aquele negócio da morte da Ifigênia. Essa que é a verdade, ela já estava muito mal com o marido desde então. E aí, então, o Orestes faz a vingança do pai, e a peça que conta isso são três peças do Sófocles, chamada Orestia, que são consideradas as mais perfeitas peças de teatro já feitas no mundo. A trilogia Orestia, que conta os acontecimentos na volta do Agamenon. Então, o Agamenon era irmão do Menelau e é o principal comandante dos gregos. Não é isso? A expressão Ilíada é derivada de Ilion, nome da cidade central do reino de Troia, dirigido por Príamo. Na prática, usa-se Ilion ou Troia indiferentemente. O poema épico, o mais célebre do dito ciclo troiano, teria sido composto por Homero, vate misterioso de que a tradição diz ter sido certo. Então, vocês estão confiantes para começar? Nós não vamos poder ler todo o resumo, não vamos ter tempo, mas vamos ler aí as partes principais. Tá certo? Alguma dúvida? Está muito abstrato isso? Ou parece assim tão real quanto a novela de ontem à noite? Tá? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Não tem constrangimento. Perguntem, por favor. Podemos começar? Eu queria que vocês não deixassem de entender tudo. Então vamos lá. O texto é contado em verso, né? Como se fosse um cantor. Na prática, quando isso era cantado lá, não era lido, era cantado na Grécia, era cantado mesmo. Então chegava um sujeito na praça e dizia assim: canta-me, ó cólera, ó Deus, a funesta de Aquiles pelida, coisas assim desse gênero. Não era recitado, era cantado mesmo. Um sujeito que se acompanhava de algum instrumento musical. E isso era o que as pessoas então sentavam em volta para ouvir essas histórias maravilhosas dos acontecimentos ligados à grande guerra de Ilion, guerra de Troia. O mais importante acontecimento histórico na formação do helenismo, né? Na formação da mentalidade e do espírito grego, que, de certo modo, influenciou o mundo tão profundamente que nós estamos aqui hoje, 3.400 anos depois, lendo as histórias da guerra de Troia. Não é isso, né? Nós estamos aqui até hoje prestando atenção nisso. Então, todos preparados? Muito bem. Eu senti, Elias, na verdade, uma verdadeira emoção agora no ar, com a possibilidade de a gente começar a ler. Então, tá bom. Então, vamos lá. Canto 1. A peste e a ira. Invocação às musas. Crises, sacerdote de Apolo, vem ao campo dos gregos para recuperar sua filha que era escrava de Agamemnon. Não conseguindo e sendo até insultado pelo rei, pede a Apolo para ser vingado. Uma peste é então enviada a toda a tropa grega. Aquiles convoca a assembleia e Calcante, um adivinho, revela a causa da peste e indica o remédio: devolver a filha de Crises. Ocorre uma briga entre Agamenon e Aquiles. Agamenon devolve Criseide, mas leva Briseide, a escrava de Aquiles. Este, irado contra o ultraje, sai da guerra de Troia.
Tétis, sua mãe, a seu pedido, vai até Zeus para pedir que os gregos saiam perdedores na guerra, para que todos vejam a falta que Aquiles faz. Zeus concede a Tétis que os troianos saiam vencedores. Ocorre uma briga entre Hera e Zeus sobre o destino da guerra. Hera é mulher de Zeus, tá? Hera e Zeus são marido e mulher. Zeus é um sujeito que tem, assim, uma quantidade incrivelmente grande de casos, portanto é um sujeito incontrolável, e a Hera fica o tempo todo fazendo gestões para impedir que o marido tenha casos. Então é essa mais ou menos a atividade central desses dois, da Hera e de Zeus. Então, como eles haviam sequestrado a filha a Criseide, então, e por causa disso os deuses mandaram uma peste, então tinham que devolver a Criseide. Como o Agamenon não queria ficar sem escrava, ele pega a Briseide do Aquiles, porque ele era o chefe. E o Aquiles, então, irritado com esse desaforo, resolve sair da guerra. E a mãe de Aquiles, que é Tétis é uma ninfa, né? Tétis é uma ninfa do mar. A Tétis, então, pede a Zeus que, para ajudar a vingar o filho, que ele dê o poder aos troianos. Isso é muito importante, porque vocês repararão que durante o tempo todo dessa encrenca, os deuses e os homens lutam juntos o tempo todo, até mesmo no campo de batalha. De repente tem lá uma batalha e tem lá um Zeus dando espadadas no outro lado. Então há uma divisão dos deuses em dois grupos, um pró-Troia e outro pró-gregos. E a razão pela qual os dois grupos se dividem são as mais fúteis do mundo, entendeu? É assim, o Netuno, o Netuno é o rei dos mares, né? Só para vocês terem uma pequena ideia, os três deuses mais importantes são Hades, que habita o subterrâneo. Hades é o rei do inferno, né? Há o deus dos mares, que se chama Poseidon ou Netuno. Netuno é como os romanos chamam o Poseidon ou Posido. Posido é como tradutora que usa, que parece ser o mais certo mesmo. E os céus são dominados por Zeus. Então esses três são irmãos. São irmãos e têm, em princípio, o mesmo nível de hierarquia. Zeus nos céus, Posido nos mares e Hades no subsolo. A terra, a superfície da terra é dividida igualmente entre os três. Então esses três deuses aí são os que mandam mais. Eles são irmãos, mas os Zeus tem uma predominância maior, porque Zeus está no alto, né? Então Zeus acaba mandando mais que os outros dois, mas eles são irmãos e vivem então irritados, porque Zeus é um pouco prepotente. Reparem que não há nenhuma semelhança entre esses deuses gregos e o nosso Deus cristão, por exemplo. Porque o nosso Deus cristão é visto por nós como sendo um sujeito bom, um sujeito onipotente, e esses deuses aqui não só fazem misérias o tempo todo, como são capazes de fazer qualquer coisa que você possa julgar imoral por um ser humano, como vivem em conspirações uns contra os outros, de modo que o seu poder é sempre um poder limitado e precário. Mesmo o poder de Zeus é um poder precário. Deus não tem plenos poderes. Tanto é que o Prometeu acorrentado, que nós já vimos aqui rapidamente em um determinado momento, é capaz de fazer chantagens enormes com Zeus, porque ele sabe coisas que Zeus não sabe. Então é isso que é preciso compreender, que os deuses gregos são uns pilantras, malandros, estelionatários, vigaristas, safados, né? São mais ou menos como os seres humanos. Eles também fazem coisas muito boas. Você está descrevendo Brasília. Muito parecido. Hoje Brasília está um pouco abaixo já disso, né? Então, acho que não estou de bom. Se estiver de bom humor, eu até compararia com Brasília. Mas o que eu queria que vocês compreendessem é que os deuses metem-se na briga o tempo todo, e por razões as mais fúteis que vocês possam imaginar. Então vocês verão isso. Então agora começa, sempre que tem em itálico, cópia da tradução do Carlos Alberto Nunes. Então vamos ver agora um pequeno pedacinho, que é bem como começa a Ilíada. A primeira frase é essa: cante-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles Pelida. Quem é Pelida? Pelida é o nome do Aquiles, porque o pai dele, o pai de Aquiles, Aquiles é filha de uma ninfa chamada Tétis com Zeus, mas como Zeus fazia isso também, né? Ficava tendo filhos com todo mundo, filhos com outras deusas, então esses filhos são deuses, e filhos com as mulheres mortais, e esses filhos não são deuses. E entre
Só que quando Zeus tem filho com mulheres imortais, ele inventa um pai postiço, para não ficar chato. Então, o pai postiço de Aquiles chama-se Peleu. E os gregos, então, o chamam de Pelida, porque é filho de Peleu. É uma maneira de fazer o patronímico, né? Pelida é filho de Peleu. Então, de modo geral, mesmo quando alguém é filho de Zeus, tem um pai, que é um pai assim de aluguel, um pai postiço na terra. Alguém que assume a responsabilidade de criar a criança. Né? Tá certo? Então, Inês, por favor, vamos lá. Canta minha cólera, ó deusa, funesta de Aquiles Pelida, causa que foi dos arquivos sofrerem trabalho sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados e como o pasto das aves. Então, a fúria de Aquiles é a causa da morte de muitos gregos. Né? Tá vendo? É isso que ele está dizendo, né? Porque o Aquiles se retirando da luta permitiu que os gregos fossem mortos. Cumpriu-se de Zeus o desígnio desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos, o de Atreu, filho, senhor de guerreiros, e Aquiles, divino. Qual, dentre os deuses eternos, foi causa de que eles brigassem? O que de Zeus e de Leto nasceu, que como o rei agastado, peste lançou destruidora no exército? O povo morria por ter o atrida Agamenon e Crises, primeiro, ultrajado o sacerdote. O Agamenon chama-se Atrida porque o pai dele chama-se Atreu. Então, o Agamenon é o Atrida. Então, ele está explicando a briga entre o Agamenon e o Aquiles, tá? É isso que ele está fazendo aqui. Este viera até as céleres naus dos arquivos, súplice a filha reaver. Infinito resgate trazia, tendo nas mãos as insígnias de Apolo, frecheiro infalível no cetro de ouro enroladas. Implora aos arquivos presentes, sem exceção, mas mormente aos atridas, que povos conduzem. Atrida aí é só o Agamenon e o Menelau. Por que o velhinho vem buscar a filha? Porque o velhinho é sacerdote do templo de Apolo. Então, o Apolo é Deus. Então o velhinho falou assim, olha, vocês por favor devolvam a minha filha, a Criseides. Como esse pessoal não está querendo fazer exceção, dizem que não. O que ele faz? Ele vai lá para o templo, reclama para Apolo, dizendo, olha só a desgraça que fizeram comigo, o desaforo. E Apolo manda uma peste para dizimar os gregos. E essa peste só é resolvida quando finalmente devolvem a Criseides para o pai. E aí, então, porque o Agamenon não queria ficar sem mulher, é que ele pega a Briseides, que era a mulher do Aquiles, para ele. E é por isso que o Aquiles resolve deixar as forças gregas. Filhos de Atreu, e vós outros, arquivos de grevas bem feitas, deem-vos os deuses do Olimpo poder destruir as muralhas da alta cidade de Príamo e, após, retomardes a casa. A minha filha cedei-me, aceitando o resgate condigno, e a Febo Apolo, nascido de Zeus, reverentes mostrai-vos. Quer dizer, mostrem-se referentes a Apolo, porque atendendo ao seu sacerdote, que é ele, vocês estarão fazendo uma homenagem a Febo Apolo, que é o nome de Apolo. Então é desse jeito que é contada a história. Esse jeito é maravilhoso. No começo parece um pouco difícil de entender, mas depois que você pega o jeito da poesia, você não consegue mais parar de ler isso, porque é absolutamente encantador o jeito como essa história é contada, com imagens, com simbologia. O único problema, no primeiro momento, é que a gente não domina esses nomes. Esse é o problema desses livros muito antigos. Porque até o século XIII, XIV, todo mundo sabia quem é Atreu, quem é Apolo. Hoje, você para encontrar alguém que sabe a mitologia, olha, assim jovem, eu só conheço o Mateus, que é um menino que estuda a mitologia assim com fervor. Mas é muito raro encontrar um jovem que tenha ideia de quem seja, por exemplo, Hera, Palas Athor. Isso tudo saiu meio da moda. Você tirou essas criaturas, essas personagens do imaginário coletivo e colocou a Sandy Júnior, o Tiririca, Flávio Cavalcante, essas coisas, tá? Entendeu? Aquele do relógio, né? O Luciano Huck. Então é um pouco difícil de entender, porque às vezes, imagine que vocês conhecessem esses personagens, vocês leriam isso aqui com o pé nas costas.
Então demora um pouquinho, eu vou tentando aqui ajudar a gente não perder de vista a estrutura da história, tá? Você não entendeu, por favor, me interrompa que eu explico de novo. Eu adoro explicar coisas, eu sou professor como a tia Cleusa, os professores adoram explicar coisas. Tá? Tem nada pior que um professor ele perguntar, alguém não tem uma pergunta e ninguém perguntar nada. É horrível, é uma sensação assim de vazio existencial enorme, assim, como se houvesse um buraco que abrisse debaixo dos seus pés. Não faço isso comigo. Tá? Muito bem, então vamos lá então. Canto 2. Canto 2. Sonho, teste e beócia, ou o catálogo das naus. Zeus persiste na sua promessa a Tétis e envia um sonho enganoso a Agamenon de que este conquistaria Troia. Agamenon faz um teste com seus homens e os manda voltar para casa. Atena, enviada por Hera, inspira Odisseu a incitar os homens junto ao Nestor para que eles se preparem para a batalha. Enumeração das naus e chefes dos gregos e dos troianos. Então, muito bem. Então, essa parte aqui não é tão importante, mas nós vamos lê-la mesmo assim, para vocês continuarem pegando o pé da linguagem. Os gregos não sabem agora, sem o Aquiles, o que fazem. Então, uma das possibilidades era desistir. Né? Desistir e ir embora para casa. Todos estavam lá 10 anos já, né? Quase 10 anos se tinha na cidade. Todo mundo 10 anos sem ver a família. Deixaram mulheres, deixaram o seu reino, quer dizer, o que teria acontecido, né? Nesse meio tempo? Você não sabe. Então há uma natural cogitação de se desistir daquele empreendimento e ir embora para casa. Então o que acontece aí é que há uma cogitação de que isso pudesse acontecer e o Homero aqui nos ajuda a descrever um pouco melhor como é que as pessoas lá se sentiam em relação a essa possibilidade. Então vamos lá. Todos os redes alimpam e as naus dos estetes libertam. Sobe ao céu alto o alarido dos que para casa voltavam. Isso é apenas um teste, tá? Eles não vão voltar de verdade, mas fizeram que iam voltar para casa. Tá? Todo mundo feliz. E para a pátria talvez retomassem, pesar do destino, se para a Atena divina Hera, ao fim, não tivesse falado. Palas Atena indomável, donzela de Zeus poderoso, é então possível que fujam dessa arte os guerreiros argivos no dorso extenso do mar para a terra dos pais extremosa? Olha que bacana, hein? Olha que bonito, hein? Palas Atena indomável, era a mulher de Zeus falando com a Palas Atena. Palas Atena, ou Atena é a deusa da sabedoria, é a deusa que protege Atenas. Atenas chama Atenas por causa de Palas Atena. A deusa não chama Atenas, mas a cidade chama Atenas. Então a protetora de Palas Atena é Atena. E ela então, a Hera está dizendo, está vendo lá embaixo do Olimpo, está vendo os gregos começarem a levantar acampamento, né? Assim, pô, será que esse pessoal vai fugir? E aí então, o que faz a Palas Atena, a Hera? A Hera e a Palas Atena decidem então de impedir aquela fuga, porque afinal estava tão boa aquela diversão, como é que eles iam abandonar aquela farra tão cedo, né? Vamos ver se dá certo. Continuamos. E deixarão que troianos e Príamo tanto enaltecem a argiva Helena, por quem tantos homens aquivos morreram longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia. Vamos, dirige-te aos homens acaios, vestidos de bronze, e com palavras afáveis procura detê-los a todos, não consentindo que lancem ao mar os navios simétricos. Está vendo? Simétrico aparece muito. Navio simétrico significa navios proporcionados. Isso é poesia pura. Navios bem construídos, bonitos. Há por exemplo, uma regra de engenharia de aviação que diz que o avião, para ser bom, tem de ser necessariamente bonito. O avião que é bom, necessariamente é um avião bonito. A beleza estética do avião é prova da sua beleza de engenharia, digamos assim. Então, essas duas aí que estavam se divertindo com a briga, não querem que os gregos vão embora. Então, vão tentar impedir. Então, a Atena desce e vai se vestir de soldado, vai lá arrumar alguma encrenca para continuar a briga. Os deuses e os humanos estão o tempo todo aqui se misturando nessa história. A de olhos glaucos, Atena, ao conselho, sem mais, lhe obedece. Célere baixa, passando por cima dos cumes do Olimpo. Rapidamente chegou aos navios acaios velozes.
Quedo encontrou a Odisseu, que de Zeus tinha o sendo elevado. Nem levemente ele havia tocado em sua nave coberta de cor escura, que dor excruciante lhe o peito angustiava. A de olhos glaucos, Atena, lhe foi deste modo dizendo: filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, é então possível que todos fujais para a pátria querida, precipitando-vos cegos nas trevas providas de remos? Nas naves. Tá trevas, naves, hein? Não, naves, nas né? naves providas de remos? Então, a Atena de olhos glaucos, por que ela tem olhos glaucos? Ela tem olhos cinzas. Glauco é cinza. Né? Glaucoma, né? Lembra da doença glaucoma? O glauco é cinza. Então é um cinza claro, e a Atena é chamada assim o tempo todo. Ela se veste de soldado, ela é uma guerreira, ela é implacável, ela é uma mulher agressiva, e ela é o símbolo da sabedoria. E a Atena então desce fantasiada de soldado e chega para o Odisseu, que é Ulisses, que é aí nesse momento aqui na Ilíada, ele é só mais um general grego, mas ele não é, ele é rei de Ítaca, né? É um dos pretendentes. Na verdade, eu acho que também era pretendente, sim. Ele casa com a Penélope depois de ter perdido o concurso lá para marido da Helena. E o Ulisses, então, que é de todos considerado o mais espertalhão. Ulisses é uma espécie de espertinho, assim. Ele, então, ela vai logo falar com ele para ele impedir que os gregos desistam daquela luta, para não dar razão a Príamo, que protege a Helena e já é a causa da morte de muitos gregos que morreram tentando entrar em Troia e sem conseguir. Nesse momento, Troia leva vantagem, claramente, quer dizer, no final do 10º ano, Troia está vencendo a guerra. Troia levou vantagem, está resistindo. Não é? Continuamos, por favor. E deixareis que troianos e Príamo tanto enaltecem, a argiva Helena, por terem tantos homens argivos, morreram longe da pátria, jogados nas vastas planícies de Troia? É muito comum nesse texto o seguinte, a repetição, tá? Então é assim, tá vendo? Funciona assim. Então eu disse para o Toninho que era importante que o contrato fosse fechado no dia 15, sem falta. Aí Toninho foi ao escritório dele, tendo em vista o fato de que o contrato tinha que ser fechado no dia 15 sem falta. Toninho então fechou o contrato no dia 15 sem falta. Entenderam? Esse jeito de falar é um jeito poético. Ninguém fala assim na prática, porque eu disse 3 vezes a mesma coisa, mas eles aqui falam assim. Então é muito comum essa repetição, não estranhe, não tem erro nenhum, é apenas um modo de falar. Então o narrador conta e depois põe na boca da personagem aquilo que ele contou. Tá? Então às vezes parece excessivo, é mesmo, mas é estilo do poema aqui e não é erro. Tá? E continuamos. Vamos, dirige-te aos homens acaios, sem perda de tempo, e com palavras afáveis procura detê-los a todos, não consentindo que lancem ao mar os navios cimentos. Vai lá, diz a Atena assim, vai lá, Ulisses, impede que eles saiam, não deixa ir embora. Mas vaticínios Calcante começa ali mesmo a tecer-nos sobre o terrível prodígio que em meio ao ofício nos viera. Por que calados ficastes, aquivos, de soltos cabelos? Este prodígio por Zeus grande e sábio nos foi enviado. Vai demorar, veio tarde, mas fama vai ter sempre terno. Do mesmo modo que o Drago os filhotes matou e a mãe deles, 8 eram eles, incluindo-se a mãe que os gerou, 9 ao todo. O mesmo número de anos devemos passar nessa guerra, mas no dezeno haveremos de entrar à cidade espaçosa. Então, o mesmo número de anos, 9, vamos passar nesta guerra, mas no dezeno, que é o 10º ano, vamos entrar na cidade espaçosa. Que cidade espaçosa é essa? Troia. Né? Troia é a cidade espaçosa. Foi esse o seu vaticínio que se há de cumprir sem demora. Por isso tudo, esforçados acaios, ficai mais um pouco, até que possamos tomar a espaçosa cidade de Príamo. Isso é Ulisses dizendo para os gregos não saírem, porque o Calcante, que é uma espécie de vidente, havia vaticinado que no 10º ano eles entrariam em Troia e venceriam. Tá certo? Tá muito difícil de compreender? Tá, vai indo, né? Eu sei que tem uma certa dificuldade, mas vocês são corajosos, eu sei que vocês conseguirão
São só 82 páginas, então nada que não seja assim prático, tá? Vamos lá então. Canto 3. Juramentos, muralhas de observação e o combate singular de Alexandre e Menelau. Alexandre, Paris, provoca os gregos mais fortes para que lutem com ele, mas acaba recuando diante de Menelau. Esse Alexandre é um irresponsável, é um sujeito bonitinho assim, cheio de manias. Vê o que ele fez agora? Ele vai lá e chama para briga o grego mais forte para brigar com ele. Na hora que aparece o Menelau, que é o marido injuriado, que vem furioso, ele sai correndo e não aceita. Manda o Heitor resolver o problema, que é o irmão. Tá? Esse Alexandre, esse Paris aqui, Paris ou Alexandre, é um tipinho meio covarde, sabe? Ele não tem muito mérito, não. Ele acaba sendo herói no final, porque ele mata Aquiles com uma flechada no calcanhar, mas ele mata Aquiles com uma flechada no calcanhar, a mão de Alexandre foi direcionada pelos deuses, não teve nenhum mérito da pontaria. Ele acaba depois sendo, né, o herói que mata Aquiles, mas ele é um tipo muito desclassificado, esse Alexandre. Não é o que nós chamaríamos herói. Herói é o Heitor e o Aquiles, esses são os grandes heróis. Esse Paris, o Alexandre, é um tipinho assim, sabe, exibido, é um tipinho metrosexual. Tá? Entendeu? Metrosexual. Essa que é a verdade sobre esse Paris aí. Então, tá muito bem. Heitor o reprova veementemente e Alexandre decide combater Menelau. É feito um juramento, sancionado por Príamo, que aquele que vencer a batalha levará Helena. Esta sobe a muralha do palácio e aponta a Príamo os heróis gregos. No combate de Alexandre e Menelau, este último sai vencedor. No entanto, Afrodite salva Alexandre e o leva aos braços de Helena, a salvo atrás das muralhas de Troia. Ele chega e fala assim: quase morri que eu fui lá brigar com o seu marido, entendeu? Quase morri, faz uma onda enorme. É um tipinho bem desclassificado esse Paris aqui. Helena o reprova e Agamenon reclama a vitória. O Príamo tenta ver se transforma a guerra num duelo entre os dois, pô. Não era uma coisa de bom senso? Então, assim, em vez de brigar 500 mil contra 500 mil e morrer metade, vamos fazer o seguinte: quem é que está brigando? Não é o Menelau e o Paris que querem ficar com a mesma mulher? Então tá bom, dá um punhal para cada um, vocês que se acertem. E o que vencer leva a mulher e pronto. A gente faz faz aqui uma linguiçada com chope para comemorar e vai todo mundo para casa. Claro que essa já não era mais uma possibilidade, porque a essa altura você não consegue mais resolver esse problema sem o saque, sem a violência, sem a vingança, né? Mas é o que o Menelau, o que o Príamo tenta fazer, ele tenta transformar o assunto num assunto particular entre a dupla, né? Vamos ver se ele dá certo. Inês, por favor. Quando o formoso Alexandre, que um deus imortal parecia... mesmo sexual. Tá? Ouviu à frente dos outros, sentiu conturbar-se-lhe o peito e para o meio dos seus recuou, escapando da morte. Como se dá quando alguém nos convales dos montes estaca em frente de uma serpente, a tremerem-lhe as pernas e os joelhos e retrocede de um salto, com o rosto sem cor, todo negro. Por esse modo afundou para o meio dos teucros valentes Paris, o dito Alexandre, do filho de Atreu temeroso. Então, afundou para o meio dos teucros, quer dizer, voltou correndo lá para os troianos, né? Teucros e troianos é a mesma coisa. Então, Alexandre, do filho de Atreu temeroso. Quem é que é filho de Atreu? O filho de Atreu é Menelau, né? Tá? O Atreu e o Agamenon são chamados de Átridas o tempo todo, porque ambos são irmãos e filhos de Atreu, né? Então os gregos chamavam assim. Foi por Heitor percebido, porém, que de insultos o pobre. Paris funesto, de belas feições, sedutor de mulheres, bem melhor fora se nunca tivesses nascido, ou se a morte antes das núpcias te houvesse levado. Mais lucro tivéramos do que nos seres opróbrio e de escárnio servires aos outros. Opróbrio é vergonha, né? Você, além de tudo, é uma vergonha de fugir da briga. Riem-se a grande os arquivos de soltos cabelos nos ombros. Um dos primeiros julgavam que fosses
por seres de físico tão primoroso, no entanto, careces de força e coragem. Como é possível que, sendo qual és, em navios velozes o mar houvesses cruzado, reunindo pressantes consórcios e a gente estranha chegado, da qual a raptar te atreveste uma formosa mulher peregrina, cunhada de príncipes, para a desgraça de teu próprio pai, da cidade e do povo, mofa tornando-te assim dos inimigos ou inimigos, que exultam com isso? Não te atreveste a enfrentar Menelau, de Ares, forte discípulo? Fúria, a ocasião de saberes de quem a mulher seduziste. Esses cabelos, a cítara, os dons de Afrodite, a beleza, não te valeram de nada ao que vives lançado na poeira. Se tão medrosos não fossem os teucros, há muito vestiras uma camisa de pedras, por quantas desgraças causaste. Viram que bronca? Quer dizer, o sujeito vai lá se exibir, né, chamar o marido da mulher que ele raptou para a briga, depois quando o sujeito vem, ele sai correndo, se esconde, e o irmão mais velho chega assim: peraí, seu idiota, olha aqui, ó, olha o que você está fazendo, tá? Olha que covadão que você é, olha o que você está fazendo, nós viramos agora objeto de riso. Essa é a bronca que o Heitor dá no irmão, né? O Heitor dá no irmão mais novo, Paris, que é esse que raptou a Helena, né? Vamos ver o que o Paris faz. Vem, cara filha, também contemplar as proezas magníficas dos picadores troianos e aqueus de couraça de bronze, eles, que até este momento, na vasta planície, pelo ímpeto de Ares lutuoso, cuidavam somente de turmas lutuosas. Ora se encontram calados, firmados nos grandes escudos, as lanças se acham no solo espetadas, a guerra está finda. Somente Paris e o herói Menelau de Ares, forte discípulo, vão, por tua causa, lutar, de astas firmes e longas munidos. Hás de chamar-te consorte do herói que saiu vitorioso. Isso é o Menelau dizendo para Helena, chamando a filha, né? Dizendo para Helena que vai haver a luta, então, finalmente, entre o Paris e o Menelau, para saber quem fica com ela. Não é isso? Tá? E ela vai ficar assistindo isso lá das muralhas de Troia. Então, vamos ver o que acontece na luta agora. Dá Menelau um novo salto, disposto a matar o inimigo com a lança brônzea. Porém, Afrodite dali, era deusa, muito facilmente o afastou. Lembra quem é Afrodite? É a deusa que inventou essa confusão toda. Foi ela que deu a Helena de presente para o Paris. Então, o que faz a Afrodite? Ela fica ali no meio dos humanos, fazendo o quê? Manipulando o resultado da briga. Os deuses ficam fazendo isso o tempo todo. Então a Afrodite impede que o Menelau mate o Paris. O Paris, como passava o tempo todo no cabeleireiro e no negócio de arrumando a unha, então ele não tinha a habilidade de guerra que tinha, obviamente, o outro, que era um general de verdade, né? E o Paris era só um fulano assim, enjoadinho e tal. Né? Muito bem. Vocês podem, eu dou a impressão de ter alguma implicância com ele, não? Não dou a impressão. Não, então tá bem. Continuamos, então. Em espessa neblina envolvendo-o, foi colocá-lo no tálamo odoro de enfeites ornado. Passa a chamar logo Helena. Encontrou-a realmente num quarto da torre excelsa, rodeada por muitas mulheres troianas. Toca-lhe então levemente nas vestes de essência divina, tendo assumido a feição exterior de uma velha encurvada, que lã sabia caridar e que muitos trabalhos para ela, quando em Esparta fizera, entre todas a mais distinguida. Tendo essa forma assumido, Afrodite lhe disse o seguinte: vem, cara filha, comigo, que Paris chamar-te mandou-me. Ele te espera no quarto, onde se acha, no leito torneado, belo de ver, e radiante e vestido a primor. Não disseras que de um combate saiu, senão que, ora, cuidadoso, se apressa para ir dançar, ou que, laço do baile ao repouso se entrega. Então, veja que inacreditável. Mas o sujeito vai lá, só não foi morto porque a Afrodite impediu. Aí ele volta todo belo e formoso, toma um banhinho, vai lá esperar a Helena, avisa que está
né? Está novamente recuperando as suas forças. Pode ver uma coisa como essa? Como é que pode a Helena gostar de um sujeito frouxo desse? Não é possível uma coisa dessa, tá? Muito bem. Então, com isso, acaba esse episódio em que o Paris apenas tenta demonstrar alguma hombridade, não consegue grande coisa, mas, enfim, agora nós vamos agora para um episódio em que há um colóquio entre os deuses. Então, vamos ver o que é que os deuses dizem a respeito disso. Canto 4, a quebra do juramento e revista de Agamemnone. Muito bem. Hera, na Assembleia dos Deuses, obtém de Zeus que a luta recomece entre gregos e troianos e que esses últimos paguem pela derrota de Paris. Atena desce à terra e faz com que Pândalo, Odísseo, desrespeite o juramento, acertando Menelau com uma flecha. Atena salva a vida de Menelau, que fica apenas ferido. As duas partes se preparam para a guerra e Agamemnon faz a revista de sua tropa, distribuindo elogios e reprovações. Começa uma batalha terrível, onde Ares e Apolo estão ao lado de Troia, e Atena e outras divindades ao lado dos gregos. Nessa altura, os deuses já estão todos divididos em dois grupos diferentes, uns apoiando Troia e outros apoiando os gregos, né? Os gregos em geral, os aqueus em geral. E aí, a partir disso, Deus permite que esse negócio vá até um certo ponto, depois ele diz que não quer mais interferência nenhuma e proíbe os deuses de se meterem, dizendo que vai ganhar quem quiser, quem for mais forte. Mas isso, obviamente, não será cumprido, né? Tá? No entanto, vamos ver agora esse episódio aqui. Junto de Zeus, entretanto, se achavam reunidos os deuses no soalho de ouros sentados. De néctar enchia Hebe e Augusta os copos de ouro maciço que todos recebem, trocando brindes corteses, enquanto a cidade de Troia admirava. Veja que futilidade inacreditável, né? Lá embaixo você tem uma luta, gente morrendo, e os deuses estão lá no camarote, bebendo néctar, olhando para aquilo, né? Hebe é a deusa da juventude, Hebe. Por isso que é Hebe Camargo, né? Agora mudou o nome para Web Camargo, para garantir a sua atualização tecnológica, né? A Web Camargo. A Hebe Camargo parece que tem 120 anos, mas tem 180, e a gente nunca repara, né? Então a Hebe é a deusa da juventude. Então aqueles deuses fúteis estão todos lá no Olimpo, vendo aquele pau comer feio lá embaixo, e discutindo aquela guerra, assim como, discutindo aspectos lúdicos daquilo. Vamos ver como é que eles falam. A Hera, de súbito, o filho potente de Crono provoca. Esse aí é Zeus, tá? Zeus é filho de Crono. Com frase irônica que pronunciou sem para ela virar-se. Ao louro filho de Atreu e Menelau, duas deusas cantaram. Hera, que em Argos cultua, e Atena, a auxiliar poderosa. Ambas, no entanto, a de parte ficaram, prazer encontrando, só no espetáculo da luta. A Alexandre, a risonha Afrodite, não abandona jamais, protegendo-o da vida e da morte, tal como o fez nesse instante, ao julgar-se ele próprio perdido. Mas é evidente que o herói Menelau alcançou a vitória. Ora, é mistério refletir de que modo fazer precisamos, se novamente devemos a guerra e as contendas funestas encarniçar, ou se é bem que a amizade entre os povos impere. Caso aceitemos esse último alvitre por justo e execuível, bem, continue povoada a cidade elevada de Príamo e volte Helena ao poder do discípulo de Ares potente. Está vendo? Zeus quer parar com a briga, né? Zeus está propondo com toda a sinceridade parar de interferir. Está falando, olha, tá vendo aí proteção desse daquele, vamos fazer o seguinte, vamos conseguir que devolvam lá a Helena de uma vez, aí os gregos vão embora porque cessa o fato, né? Cessa a razão do assédio, né? Da cidade, e os primos, o pessoal fica lá. É isso que Zeus está propondo. Às vezes Zeus faz uma intervenção de bom senso, assim, né? Própria de Deus, né? De um Deus que pare com aquilo. Mas é óbvio que essa solução não interessa aos deuses, por quê? Pois é, como é que vai continuar a diversão se não tiver mais briga?
não tem graça nenhuma. Então, os deuses no Olimpo não querem, obviamente, saber disso, né? Não é isso? Então, vamos ver o que é que eles dizem. Por favor, continue. Palas Atena, entretanto, nas filas dos teucros penetra, sob a figura do forte lanceiro Antenórida Laódoco, com a intenção de achar Pândaro, Olício de formas divinas. Foi encontrar, em verdade, de pé, o notável guerreiro, filho do forte Licaone, junto das filas dos lícios, que, com escudos possantes das margens do Esepo, o seguiram. Pândaro, herói prudentíssimo, queres ouvir meu conselho? Essa aí é Atenas disfarçada de soldado, tá? Fazendo uma intriga lá para impedir que a guerra pare. Chega-se bem para perto, ele diz as palavras aladas. Atrever-te-ás, porventura, a atirar uma seta ligeira em Menelau? Glória excelsa obterás o favor dos troianos, mas, sobretudo, do príncipe Paris, o divo Alexandre. Dele, em primeiro lugar, obtiveras magníficos brindes, se visse o filho de Atreu, Menelau, de Ares, forte discípulo, por tua seta domado, subir para a triste fogueira. Vamos, dispara uma seta no herói Menelau, valoroso, e a Febo Apolo, o notável archeiro, nascido na Lícia, uma hecatombe promete de ovelhas de menos de um ano, quando estiveres de novo nos mundos sagrados de Zédon. O que ela faz? Ela faz uma intriga, faz lá uma provocação para um daqueles soldados, interromper a tal havia uma paz, quer dizer, havia uma espécie de trégua, e ela então precisa criar um fato novo para recomeçar a briga, porque sem briga qual é a graça que tem essa história? Então, nós paramos esse capítulo aí e vamos para o próximo canto. Cantos é o nome como são chamados na poesia épica os capítulos. Então ninguém fala em capítulo, fala em canto. Então você tem cantos nos Lusíadas, tem canto na Odisseia, tem canto na Ilíada, tem canto em todas as poesias épicas de sempre. Os cantos, canto é a descrição dos acontecimentos, né? E aí eu acho que nós estamos aí praticamente na hora da nossa paradinha. Talvez a gente pudesse, né, ainda não, daqui a 5 minutos, tá certo? Então, podemos ler o canto 5 enquanto isso, tá? Por favor, Inês. Os feitos heróicos de Diomedes, Aristia de Diomedes. Aristia significa heroísmo. Aristia, Aristos, de onde vem a aristocracia. Aristo é o ótimo. Então, os aristocratas seriam, por exemplo, a aristocracia seria o governo dos melhores. Esse é o sentido de aristocracia. No mundo moderno, Aristos passa a ter um sentido de aristocracia econômica, completamente pervertido o sentido moderno, mas para o mundo antigo, Aristos é mais ou menos a regra que conduz a vida de um homem notável. Você é obrigado a produzir fatos notáveis, coisas importantes. Os fatos mais importantes de um grego são os seus aristos. Então a aristia de Diomedes é um dos mais importantes, uma das mais importantes personagens entre os gregos, né? O Diomedes é um sujeito de grande importância e vão ser nos contados aqui agora pelo poeta Homero. Então, por favor. Atena convence Ares a abandonar a guerra aos homens e, assim, os gregos sobrepujam os troianos. Diomedes, ferido por Pândaro e protegido por Palas Atenas, se sobressai ainda mais. Lutando com Pândaro e Enéas, mata o primeiro e quase mata o segundo, que é salvo por Afrodite. No entanto, Diomedes fere a própria Afrodite. Apolo cura Enéas e Ares volta ao combate, reanimando os troianos. Os gregos começam a perder e Hera e Atena os ajudam. Diomedes, ajudado por Atena, fere o próprio Ares, que vai ao Olimpo reclamar com Zeus da ousadia de Diomedes. Muito bem, então vocês veem aí que está todo mundo misturado, os deuses com os humanos. E a parte mais importante desse canto é quando Ares vai lá reclamar com Zeus que ele foi ferido. Ares é Deus, um dos deuses, ele vai lá reclamar que acabou sobrando para ele também. Esse pedaço está ali, se você olhar ali na linha número...
871, tá? Por favor. Então, vamos ler da linha 871 à frente. Rompe depois em Quixubes. Quem? O Ares, que vai reclamar que acabou tomando também uma cutilada na briga. Rompe depois em Queixumes, dizendo as palavras aladas. Indignação não ter causas, Zeus Pai, assistir tanto abuso? Por comprazer os mortais, nós, os eternos, estamos sujeitos a indescritíveis tormentos que a mútua discórdia nos causa. De tudo a culpa tens tu, pois geraste uma filha funesta e destituída de senso, a quem ímpias ações só comprazem. Todos os deuses eternos que moram no Olimpo vastíssimo, te obedecemos de grado e acatamos submissos tuas ordens. A ela, somente, nenhuma censura ou castigo incomoda, se é que não serves de estímulo à peste por ti concebida. Neste momento acabou de excitar contra os deuses eternos. A esse insensato Diomedes, que vem de Tideu valoroso, primeiramente, achegando-se a Cípria, feriu-a no corpo. No carpo, no punho, né? É. A Cípria quem é? É Afrodite, porque Afrodite teria nascido em Chipre, portanto chama-se Cípria. Logo depois contra mim se atirou, qual se fosse um demônio. Se não me houvessem livrado meus rápidos pés, certamente por muito tempo ficaria a sofrer entre as quinas de mortos, ou vivo embora, sem ânimo, aos golpes da lança de bronze. Pois é, o Ares, um deus, reclamando para Zeus. Assim, olha aqui, Zeus, você, entre as besteiras que você fez, foi ter inventado essa Atena, porque é a Atena que está gerando essa confusão toda. É ela quem está querendo que os gregos ganhem a guerra e está lá, então, fazendo escaramuças para continuar a briga. E nessa confusão toda ele levou uma cutelada lá e foi reclamar com Zeus. Pô, você não tem vergonha? Mas que coisa! Porque para atender essa briga de humanos, nós aqui deuses, que devíamos estar aqui tomando champanhe, entendeu? Temos que ir lá, levamos esses desaforos para casa. Que barbaridade! E aí, apenas como era caso nos dizer, que nessa história não há muita diferença entre o que acontece com os deuses e os humanos, a não ser o fato de que os primeiros são imortais e os segundos não. E agora há um dos momentos mais bonitos e comoventes da história, maravilhoso, porque o Heitor é casado com a Andrômaca, eles têm um filho pequeno. E o Heitor, então, que é o inocente, porque ele é apenas o filho mais velho, está defendendo a cidade contra todos os gregos, tem uma conversa com a mulher, que é a Andrômaca, que é uma mulher magnífica, extraordinária, que depois é uma das 3 troianas. Tá? Ela acaba sendo levada como escrava embora depois da destruição de Troia. E ela, a Écuba e a Helena são as 3 troianas da peça, que depois dá origem a esse filme que eu mencionei a vocês. E é um momento comovente de delicadeza entre marido e mulher e de sinceridade, lindíssimo. Você... 6. Vamos lá, por favor, canto 6. De Heitor com Andrômaca. O exército troiano começa a se curvar diante das forças gregas. Heitor vai, pelo conselho de Helena, pedir à sua mãe que invoque a proteção de Atena para que ela retire Diomedes da guerra. Helena é um outro irmão do Heitor, é irmão gêmeo com Cassandra. Cassandra é irmã de Heitor, irmã de Paris e irmã de Heleno. Heleno e Cassandra são dois irmãos gêmeos belíssimos. Os dois, um casal de menino e menina, belíssimos, e eles eram tão bonitos que Apolo, que era um deus assim ligado a assim, levemente pedófilo, né? Então Apolo resolve ficar, né, ter lá um romance com os dois. E para convencer Cassandra a ceder, ele promete a Cassandra o dom da profecia. Então Cassandra, porque Apolo lhe deu esse dom, a Cassandra sempre sabe tudo que vai acontecer no futuro. Então ela prevê que Troia será destruída pelo estratagema do cavalo. Ela sempre fala o futuro, tal como acontecerá. No entanto, como na hora da retribuição ela não retribuiu aos favores de Apolo, porque ela tinha o desejo de permanecer virgem a vida inteira, então Apolo, não podendo tirar os dons da profecia, tira dela os dons da credibilidade, de modo que Cassandra sempre diz o que vai acontecer no futuro, mas ninguém
ninguém acredita. E então ela prevê bem como vai ser o fim, mas ninguém dá bola para ela. Esse Heleno é irmão de Cassandra. Aí isso, eu estou dizendo para vocês isso apenas para vocês saberem que as figuras mitológicas gregas, como por exemplo a Cassandra, a Cassandra é humana, né? Mas ela está dentro do esquema mitológico. Não são objetos, não são entidades para você analisar. Ao contrário, nós somos analisados por elas. Então o que é a Cassandra? A situação da Cassandra é aquela situação que você já deve ter percebido na sua vida acontecer mais de uma vez, quando você é o único sujeito que tem razão e é impossível os outros entenderem você. Ponto. Essa situação é muito comum na vida. Então, o que o mito de Cassandra quer nos contar é que, às vezes, apesar de você ter razão, você está completamente sozinho nesse mundo. Por mais que seja óbvia a razão que você tem, isso é absolutamente inútil, porque ninguém acredita em você mesmo assim. E essa ideia está no mito de Cassandra, que é a irmã do Heitor, não é isso? Tá? E que vamos contar então aqui rapidamente, já terminamos o canto número 6. Então, por favor, Inês. Diomedes encontra-se com Glauco e reconhecem que são descendentes de famílias amigas. Os heróis trocam armas. As mulheres troianas seguem em procissão até o templo de Palas Atena. Heitor exorta Paris a retornar ao combate e procura então sua esposa Andrômaca e a encontra perto das portas céias. Então vamos agora para a linha 441, que é quando então o Heitor está prevendo, né? O Heitor prevê que vai haver a morte de todo mundo, que todos os troianos serão mortos, e isso inclui ele. E a partir da morte dele, Heitor, a família dele ficará então desprotegida. Quer dizer, a Andrômaca pode contar com ser transformada em escrava dos gregos. O filho possivelmente seria morto. Porque o procedimento normal era matar os filhos homens para impedir a vingança. Então o Heitor vai contar para a mulher isso agora. Então imaginem a situação, né? Você dirigindo uma cidade sitiada por causa de uma guerra que você não provocou, motivada por uma bobagem que o seu irmão nojentinho organizou, né? Tá? Seu irmão chatinho organizou, né? Exibidinho. E você tem que contar para sua mulher que o futuro de todo mundo ali é muito triste. É o que ele vai contar agora no verso 441. Tudo isso, esposa, também me preocupa, mas quanto à vergonha dos outros homens e assim das troianas de péplos compridos... Túnica, péplos é túnica. Eu sentiria ser infame fugisse às pelejas cruentas. Isso meu peito proíbe, ensinando-me a ser valoroso e a combater sempre à frente dos fortes guerreiros de Troia, para amor lustre da glória paterna e de meu próprio nome. O coração claramente motriz e a razão o confirma. Dia virá em que Troia sagrada será destruída, bem como Príamo e o povo do velho monarca danceiro. Menos, porém, me acabrunha o destino que aos teucros espera, ou mesmo o de Hécate, ou a sorte que a Príamo está reservada, e a meus irmãos numerosos, que, embora valentes, na poeira hão de jogados ficar, sob os golpes de inimigos ferozes, que imaginaste arrastada por um desses duros arquivos e vestes bronzes, em prantos, sem nada dos dias felizes. As ordens de outra mulher hás de, em Argos, tecer belos panos, ou te verás obrigada a trazer, de Imperéia ou Messeida, água, bem contra a vontade, agravada por doestos pesados. E porventura, dirá quem te vir humilhada chorando, eis aí a esposa de Heitor, o guerreiro mais forte e galhardo, quando, ao redor das muralhas de Troia, incessante era a luta, isso dirão, aumentando-te a dor de não teres esposo, o homem capaz de livrar-te dos dias do vil cativeiro. É preferível que a terra fecunda meu corpo recubra, a ter de ouvir-te os lamentos aos seres levada de rastros. Coisa mais triste, né? Comovente, né? A declaração de impotência de um guerreiro que sabe que vai perder,
que não só porque já estava profetizado, mas porque ele sabe que vai perder e vai deixar a mulher à mercê do... A mulher não será morta, porque a mulher terá um valor de escravidão, né? E o filho, então, do qual você não tem a menor ideia, quer dizer, um guerreiro que pode, no máximo, entregar a vida, coisa que ele está disposto a fazer, né? O Heitor está disposto a entregar a vida. E esse momento é um dos momentos mais tristes e comoventes da história. Mas para a gente não chorarmos aqui, então a gente toma um café que é confortador e voltamos daqui a 15 minutos. Que tal? Tá? Voltamos lá. É muito bom. É difícil o texto para quem nunca ouviu, né? Porque pois é, não tem muito o que fazer. A Odisseia eu fiz muito. Eu transformei tudo em... A Odisseia eu transformei tudo... Está gostando, Matheus? Tá? A Odisseia eu transformei tudo em narrativa linear. E pus de vez em quando alguma coisa. Porque é difícil de ler esse negócio. Eu gostei. O Dante leu muito a Ilíada, não leu? Com certeza. Sabe por quê? Olha só. Não, vem cá. No círculo 8, ele cita os fósseis. E um dos fósseis é veste pesada, veste de chumbo, veste de bronze. Então ele leu Ilíada. Como não? Muito. Mas com certeza absoluta leu. Então, porque tudo que ele cita lá está aqui. Eu li Ilíada umas 3 vezes. Mas o Dante com certeza leu mais que eu. O Dante deve saber quase de cor esse negócio. Vai ver que a Divina Comédia, o senhor vai ver, o senhor sabe. Daqui a 15 dias vamos fazer a Divina Comédia. Então, eu sei, mas a Divina Comédia está toda baseada nisso aí. Meu Deus do céu. Que bacana, né? Que interessante, né? Que bom, né? A leitura é jogar o irmão e a mulher lá e sair e pedir perdão, não é? É o que a Écuba queria fazer. Falou assim, por que não pega essa piranha dessa Helena, joga por cima do muro, dos gregos e pronto. Joga o filho também, já que aconteceu de desgraça. O bebezinho, ele vai morrer ou morre? O Odisseu é que tem essa ideia estúpida de dizer assim, olha, porque ele não queria que o menino crescesse e fosse vingar o pai, né? É isso que ele não queria. Mas ele daí resolve, inventa lá que tem que sacrificar alguém, um deus, não sei das quantas, e joga o menino lá de cima do alto da muralha. E no filme As Troianas isso não mostra. Parece? Coitada da Andrômaca, indo lá, porque a Cassandra ficou meio louca. Tá? Então a Cassandra fica meio louca. Depois que ninguém respeita ela.